Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro, a historinha de hoje intitulada Forças Ocultas. Duas crianças brincavam à tardezinha patinando sobre um lago congelado. E brincavam e rodavam, quando de repente uma delas, por onde passava, o gelo se quebrou e ela caiu, ficando presa numa fenda. O amiguinho desesperado correu para ajudar, já que aquele que havia caído estava congelando ali naquela fenda aberta. E ele ficou preso, e o amiguinho tentou tirar. Retirou então dos pés o patins e começou a bater com força no gelo, a fim de quebrá-lo para puxar o seu amigo. Depois de muito esforço, conseguiu quebrar o gelo e puxar o seu amiguinho para fora. Algum tempo depois, os bombeiros chegaram e o chefe dos bombeiros, curioso, perguntou ao menino como ele havia conseguido, já que era tão pequeno, não tinha forças para quebrar o gelo da forma como ele quebrou. E então o ancião que havia se aproximado disse que sabia a resposta, que sabia como o menino havia conseguido quebrar o gelo. E o bombeiro então perguntou: como foi então? Pode nos dizer? Ele disse: é porque não havia ninguém em torno dele dizendo que ele não era capaz. E assim, meus irmãos, quantas vezes nos encontramos diante de dificuldades que pensamos não estar capacitado para atingir o objetivo e desistimos mesmo antes de começarmos. Quantas tarefas a que somos convidados a interceder e pensamos antecipadamente que não somos capazes, que não temos condições e desistimos antes mesmo de iniciarmos a tarefa. Observando aqueles irmãos que caminham adiante de nós, que já executaram tarefas valiosas, quando de nossa vez convocados a fazermos o mesmo, pensamos e muitas vezes chegamos a dizer: quem sou eu para fazer tal tarefa? Isso somente para fulano, que é um espírito muito mais adiantado do que eu? E desistimos, quando na realidade Deus nos coloca à prova muitas vezes, justamente para exercitarmos o nosso potencial, a nossa inteligência, pois que assim, vencendo o obstáculo, nos tornamos pessoas mais fortes, mais seguras, para enfrentarmos outros obstáculos que surgirão. O próprio Mestre Jesus, quando aqui esteve, ele que é o nosso modelo e guia, é que é o nosso exemplo maior, nos assegurou que somos capazes de fazer o que ele fez e ainda muito mais. E aqueles que creem sinceramente conseguem fazer. Haja visto o exemplo de um Chico Xavier, dos próprios apóstolos e de outros seguidores que compreenderam o ensinamento e, confiantes em Deus, em si próprio, na palavra do Cristo, se esforçam e vencem as suas limitações. Todos nós temos capacidade. No entanto, é claro que não nos devemos tornar arrogantes, orgulhosos, com o pensamento de que somos capazes de tudo. É necessário o exercício, pois que através do exercício é que nós automatizamos e que nós criamos força, descobrimos mecanismos em nós para progredirmos, para avançarmos
e conseguirmos fazer até aquilo mesmo que nós não acreditamos ser capazes. Quantos pais falam para os seus filhos na infância de que eles não serão capazes de nada diante de um erro, diante de uma dificuldade maior, porque passa. Meu filho, diz o pai muitas vezes severo e zangado, você não é capaz de nada. Você não será ninguém na vida. Quantos casos, na ilusão de estar agindo corretamente, pais, mães, irmãos, tios, familiares adultos, falam desta forma para a criança, que guardam isso no seu inconsciente. E à medida que o tempo passa, diante de uma dificuldade primeira, vem à tona aquela palavra dura que ouviu na sua infância e, temeroso, recua, julgando que seus pais falaram a verdade, de que verdadeiramente não é capaz de atingir o objetivo. Cresce desta forma, nesta postura, tendo dificuldades nos estudos, no trabalho, e dificilmente aceita uma tarefa nova, habitua-se a fazer aquela tarefa mais simples, e quando surge algo mais complicado aparentemente, recua temeroso, julgando-se incapaz. Portanto, meus irmãos, temos muito cuidado com os ensinamentos que passamos para as crianças. Devemos educá-los, sim, discipliná-los, sim, mas permitir-lhes coragem, fé de que são capazes, sim, de que vencerão todas as barreiras que surgirem. Basta o esforço, basta a confiança para seguirmos em frente. Aprendamos com Jesus, com os seus seguidores que também nos exemplificam e com as lições que Deus nos tem permitido através dessas obras luminosas que clareiam nossa mente, que nos abrem portas para o entendimento. Que o Senhor possa estar sempre presente conosco, em nossos corações, em nossas mentes, nos permitindo descobrirmos as forças ocultas que habitam em nós. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.